Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Psicodrama é um método de psicoterápico. Ontem eu tive uma sessão com uma paciente, que já é minha paciente há cerca de 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, por aí. E essa paciente não havia vindo a semana passada. E quando chegou no domingo, ela me manda uma notícia dizendo que havia ido uma mensagem longa, dizendo que havia ido a outro psiquiatra porque a mãe havia levado e que ela não havia faltado à consulta, à sessão, por conta desse mal-estar dela. E é sobre esse aspecto que eu quero tratar. O paciente, todo paciente médico, como paciente de qualquer usuário de qualquer prestação de serviço, ele tem direito absoluto de buscar um outro profissional se ele não está satisfeito. Ou se ele quer aquela famosa segunda opinião. Então, em medicina, para o médico, para a maioria dos médicos, quando o paciente diz que buscou uma outra opinião, o médico, em geral, a maioria dos médicos não vê isso como uma desqualificação, como uma atitude de desconfiança, coisa que o valha, dessa natureza desqualificadora. Para o médico, em geral, não é visto assim. A maioria dos médicos não vê assim. Vê como direito do paciente. Mas para a maioria dos pacientes, essa atitude de buscar um outro profissional, ou querer buscar um outro profissional, quando já desenvolveu uma relação de confiança com alguém, é sempre algo muito sofrido, porque se traduz para o paciente exatamente como aquilo que não se traduz para o médico. Se traduz como um rompimento de um vínculo de confiança. No caso específico dessa paciente, ela é uma adulta, mas no momento ela tem um regime de dependência financeira dos pais. E foram os pais que decidiram levá-la a um outro profissional. E em função do grau de dependência dela, ela não se sentia à vontade de recusar. Então vai ao profissional, movida, já cheia desse sentimento de culpa, podemos assim dizer, porque era assim que ela se sentia, de haver supostamente traído uma relação de confiança. Mas tem uma outra forma de leitura, porque até aí é um direito dela, é uma coisa comum de acontecer, de se discutir na próxima consulta ou sessão de que houve uma relação com outro profissional e que não é visto pelo profissional antigo como de traição. Regra geral não o é. Mas tem um outro aspecto envolvido nessa questão com essa paciente específica. Ela é uma paciente psiquiátrica que eu tenho um acompanhamento psicoterápico também. E eu prescrevi para ela há cerca de 2 meses uma medicação e sempre que eu buscava, como é uma medicação que pode trazer efeitos adversos, como todo remédio, eu perguntava a ela como ela estava e a informação que vinha do lado dela é que ela estava se adaptando. Quando ela foi a esse outro profissional na semana passada, ela descarregou no outro profissional de como ela estava se sentindo mal fisicamente com o remédio. Mas essa informação ela não trazia para mim. Então, como a gestão da medicação, dos efeitos adversos, é sempre uma parceria, o paciente precisa informar e o médico precisa ponderar esses efeitos adversos, até que ponto são suportáveis, até que ponto vamos esperar ou quando vamos trocar. Então ela não trazia essa informação para mim. Ao não trazer, para mim as coisas estariam funcionando dentro da expectativa habitual de se esperar cerca de 4 a 6 semanas para o início do efeito do remédio. Até então, para mim, os efeitos adversos eram suportáveis, estavam sendo suportáveis. Mas não era assim.
Então, o que aconteceu com essa paciente? Por que ela não me informava que ela estava se sentindo mal com o remédio que eu havia passado? Porque, como eu costumo dizer, as relações humanas e o ser humano é como se fosse uma cebola. Ele é composto de múltiplas camadas. As relações interpessoais são compostas por muitas camadas. Cada vez que nós tiramos uma camada, removemos uma camada, uma outra por debaixo. E ao fim, quando nós tiramos todas as camadas da cebola, desapareceu a cebola. E o ser humano é exatamente isso. Ele é uma superposição e uma mesclagem de múltiplas coisas. Por que ela não trouxe essa informação para mim? Porque, como em outros momentos já havia assinalado para ela quer ser uma boa paciente. O que eu chamo de querer ser uma boa paciente? Em medicina. É aquele paciente que não quer desagradar o médico por múltiplas razões. Às vezes por medo, às vezes por desejo, às vezes por respeito, às vezes porque confia tanto que não quer desagradar, às vezes por timidez. Há múltiplas formas do ser humano ser motivado para uma atitude dessa, em que o paciente, ao sentir-se mal, não informa ao médico, porque ao mesmo tempo ele tem o desejo de que tudo funcione bem, mas também há embutido o desejo de não desagradar o seu profissional. Ao trazer à tona disso, quando ela enfim veio ontem, que nós pudemos conversar sobre isso que aconteceu na nossa relação, em que ela precisou ir a um outro profissional com o qual ela não tinha nenhum vínculo estabelecido, despejar todas as queixas dela, porque essas queixas ela não podia dirigir para mim. Porque ela já tinha desenvolvido um vínculo e ela não queria, vamos dizer assim, macular esse vínculo. Mas ao fazer isso, ela estava acumulando um mal-estar que era visível para os pais quando tomaram a decisão de levá-lo a um outro profissional, porque objetivamente estavam vendo a tortura que ela estava se auto-submetendo, em suportar um remédio que ela não estava se adaptando. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a relação médico-paciente, principalmente, porque a relação psicoterapeuta-paciente, por definição, a relação está sempre sob escrutínio, sob a visão, é o foco da própria psicoterapia. A própria relação psicoterapeuta-paciente é um modelo em escala da relação do paciente com o mundo. Então, de uma certa forma, uma relação psicoterápica, ela já tem um olhar sobre a própria relação, vamos dizer assim, um meta-olhar. Além de ter o olhar horizontal, existe um olhar sobre a relação. Na relação médico-paciente, isso não é cobrado, não é exigido, não é esperado. Portanto, muitas das coisas que aconteceram na vertente psiquiátrica, ou seja, na vertente médica da nossa relação, passaria desapercebido. Muito provavelmente, essa paciente, em qualquer outra especialidade médica, essa paciente abandonaria o tratamento ou ficaria presa de uma culpa, de um mal-estar irresolvível, que não teria solução. Pelo fato da área psi nós podermos ter um pé nas duas aulas da questão, a avaliação do corpo, vamos dizer assim, e a possível avaliação da relação médico-paciente, da relação psicoterapeuta-paciente, isso permite nós desdobrarmos as camadas da cebola em mais camadas. É como se a relação médico-paciente ele ficasse preso à camada médico-paciente. Se nós introduzirmos um olhar a mais, o olhar psicoterápico para a relação, é como se nós, ao suspendermos a camada da relação médico-paciente, nós chegamos a outras camadas. E no caso específico, esse é o modelo de vida dela. Para não desagradar, ela suporta. Isso historicamente é assim. O que aconteceu nesse microcosmo da relação psicoterapeuta-paciente, com a motivação da medicação, é exatamente o que acontece com ela na relação com as outras pessoas importantes na vida dela.
em que ela deseja passar uma imagem agradável, deseja passar uma imagem e tem temor de desconfiar e temor de ser abandonada, porque no caso específico era que o profissional, no caso eu, me chateasse e a deixasse como profissional. O que a possibilidade da visão psicoterápica acrescida à psiquiatria? É de que essa paciente ela pode trabalhar isso como uma coisa importante, porque ela pode ver em ação como o modelo de vida dela se repete em múltiplas relações. Espero que haja sido interessante, porque para mim foi mais um dos aprendizados que eu tenho com o meu complementar, que é meu paciente, meu cliente. Tchau.